Eu tenho recebido muitas mensagens lá no Moodle sobre entrega de atividade com atraso. Então, as atividades que tiverem atrasadas, vocês podem entregar ela até na próxima quinta, que eu pretendo começar a corrigir ela na próxima sexta. Luiz Paulo, você quer falar alguma coisa? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, boa noite. Bom, Mauro, o negócio é o seguinte, é sobre até isso mesmo que eu queria estar falando. As atividades em atraso lá, elas estão bloqueadas, elas não estão permitindo a gente fazer postagem, não. Eu vou. É porque quem libera isso não sou eu tenho o designer da disciplina, né? Então por isso que eu falo assim, pode entregar, se o sistema aceitar, tudo bem. Então eu vou mandar uma mensagem para ela agora, senão vou esquecer. E aí eu vou pedir ela para liberar a entrega de A, atividades em atraso, para deixar liberado. Deixa eu ver se tem como, já vou a mandar uma gente mensagem. até estava meio assim, na dúvida, porque teve como se diz, parece que essa semana que passou, o sistema deu um problema lá com umas alterações nas datas de entrega. Parece que tinha ocorrido como se diz, esses contratempos. A gente entrou em contato para ver o que fazia, sabe? Porque, por exemplo, teve uma atividade de um professor que um dia antes a gente olhou que era pro dia 24. E quem deixou para postar dia 24, quando foi no dia 24, tava lá o recado que era tinha sido encerrada dia 22. Então, assim, ficou meio controverso, a gente foi olhando. E as SUS, né, que a gente esqueceu. A gente não atentou a olhar. E depois, quando a gente foi, pelo menos eu que fui dar seguimento nelas para postar elas atrasado, estão todas bloqueadas. Aí Entendi. não tá tendo como. Aí, como eu falei assim, vai ter aula hoje, a gente, qualquer coisa, eu peço ela um minutinho da palavra aí, a gente já conversa e já tira mais ou menos uma ideia sobre isso. Porque, que nem eu falei foram muitos textos, sabe, pra gente ler e tal, tudo assim, e ficou meio garrado, mas, assim, fazer para ajudar a gente, já tá de bom tamanho. Não, eu vou falar com a Dani, eu já vou mandar mensagem aqui, vocês vão até ouvir. E vou pedir ela para liberar a entrega de todas as atividades que tiverem vencidas, passar para poder permitir entregar até o dia primeiro. Assim, eu sei que é o primeiro período de vocês estão em processo de adaptação. E também é a primeira vez que eu estou dando aula de disciplina à distância. Eu já dei na época da pandemia, mas não pelo Moodle, sabe? Então, a gente passa, faz de adaptação, faz parte. Deixa eu mandar mensagem aqui, senão eu esqueço. Não, e também tem muita gente que entrou na segunda chamada. Então, o curso, como se diz, já estava correndo, né? E assim, a gente cai de paraquedas, a gente fica meio perdido, a gente não sabe com quem, com quem a gente recorre, esses trem tudo. A gente estava com a questão também que a gente estava sem tutora, né? E parece que está sem ainda, mas assim, foi muita informação de um tempo só. Já tinha atividades que já era para fazer, e o tempo tinha passado, e gente que não conseguia acesso ao sistema. Então, assim, foi muita informação num curto espaço de tempo, sabe? Sim, E assim, a gente fica meio preocupado de querer, né, alcançar mesmo, até mesmo de sim de tentar, né, tá dentro pelo menos da média, que a média garantida, né, já é alguma coisa e assim, é complicado. sim, eu entendo bem. E é o primeiro período, a partir do segundo vai ser mais tranquilo, tá? Não preocupa não. Vou mandar mensagem aqui porque quem configura o Moodle é a Dani. E aí eu vou pedir ela essa ajuda aqui, tá? Já vou falar com ela e a gente inicia a aula, tá? Boa noite, Dani, tudo Tranquilo. bem? É o Mauro. Dani, eu tô com alguns alunos com atividades em atraso e eu quero estender o prazo para eles entregarem. Então eu quero te pedir um favor. Todas as atividades minhas que tiverem vencidas a entrega, tem como reabrir a entrega e alterar a data para
até dia 3 de dezembro, que é o próximo domingo, vai ser o módulo 1, 2 e acho que o 3 também. As datas venceram, só que eu quero permitir que eles ainda entreguem por lá. Aí eu fico no aguardo se dá para alterar as datas vencidas para 3 de dezembro da entrega de atividades. Beleza? Obrigado, boa noite. Semestre que vem você tá com a gente de novo ou você não sabe ainda? Bom, semestre que vem eu vou estar no curso de matemática. Eu não sei se vai ser atribuída alguma disciplina para mim com vocês também não, tá? E assim, eu tenho duas áreas de formação, não sei se eu comentei com vocês. Eu sou formada em administração e eu sou formada em matemática também. Então, quando me chamaram para lecionar essa disciplina, eu fiquei até surpresa. Eu falei assim, agora eu vou ter que estudar, porque já tem um pouquinho de tempo que eu mexi com a área de humanas. Aí eu não sei. Eu tenho que esperar para ver se vai ter alguma convocação para estar com vocês novamente, tá? Vocês estão vendo aí a minha tela? Sim, tranquilo. Então hoje a gente vai trabalhar o texto Cultura, um conceito antropológico. Eu peço que vocês passem informações aos demais. Vocês até ouviram, né? Eu acabei de solicitar a Dani, que é ela que configura a página da disciplina, para as atividades em atrasos poderem ser entregues até o dia 3 de dezembro, né? Próximo domingo aí, para dar um tempinho também para vocês. E creio que se ela não resolver, ela vai me ensinar a resolver. Um dos dois, vai dar certo, tá? Então a gente vai trabalhar aí com cultura, um conceito antropológico, tá? Então eu fiz aqui minha colinha aqui de alguns significados, né? Vamos lá, alguns até já repetidos, como cultura e antropologia. Vamos lá. Cultura para a gente vai ser complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação e difusão de belas artes e ciências humanas. Né? Então, a cultura aqui para a gente vai ser os padrões que a sociedade estabelece e que a gente repete. Né? A gente vê que vários termos eles vão entremeando entre vários textos e vão sendo colocados novos termos ao meio, né? Correlacionando todos eles. E antropologia, né? Estuda a espécie humana e mais precisamente a diferença entre eles, né? Então, estuda a espécie humana tendo como sua origem, desenvolvimento, modo de agir, peculiaridades raciais, costumes e tudo. Então, a gente vai ter um entrelaço entre padrões das pessoas, né? Os padrões sociais, que são a cultura, e a antropologia, que vai ser o estudo dessas diferenças, né? Estudo da espécie humana, tendo como base, raiz, buscar as origens das pessoas. Esse texto é um texto que flui bem mais leve, não é igual aos outros, que a gente vai tendo que ler devagarzinho, assimilar o que cada parágrafo está querendo dizer, mas em contrapartida é um texto também que tem mais páginas, né? Então ela faz uma apresentação aqui, esse texto acho que ele é de 2000 e... vamos achar aqui. É um texto recente, 2001, né? Relativamente recente. E ela vai já na introdução aqui deixar claro o que ela pretende fazer. Pretende introduzir ao leitor o conceito antropológico de cultura, ou seja, a antropologia vai ser estudo das raízes, das origens e das diferenças da cultura, que são os padrões sociais, né? Esse texto já tem um tempinho que eu preparei ele, já até fugiu um pouco da cabeça, mas é só passar o olho aqui que a gente vai relembrando tudo, né? Então ela vem aqui já dividindo o autor do texto. O livro está dividido em duas partes. A primeira, que se refere ao desenvolvimento do conceito cultura, né? Então, a princípio vai falar sobre o desenvolvimento do conceito cultura, a partir das manifestações iluministas até os autores modernos. Então, a primeira parte vai ser isso aqui, ó. Desenvolvimento do conceito cultura, a partir de manifestações iluministas até os autores modernos. A segunda parte preocupa com demonstrar como a cultura
e influencia o comportamento social e diversifica enormemente a humanidade, apesar de sua comprovada unidade biológica, né? Então essa segunda parte a gente já conversou até bastante sobre isso nos textos anteriores, né? Como a cultura se preocupa como a cultura influencia o comportamento social, né? Então cultura vai ser para a gente os padrões sociais e como ela influencia em como a gente vai consumir, vai lhe portar em determinadas situações e assim por diante, né? Vamos dando continuidade aqui para lá. Isso. Aí vem aqui o título, né, da primeira parte: da natureza da cultura ou da natureza à cultura, né? Então, aqui eu fiz já uma observação que ele está falando assim, da natureza da cultura, né? Cultura para a gente vai entender como padrões, da natureza dos padrões, né? Então, eu falei assim, ó, do ambiente da cultura. Então, tá falando assim, da natureza, para a gente vai ser do ambiente da cultura, ou seja, do ambiente dos padrões, né? Quando a gente está inserido no ambiente, aquilo ali vai gerar um reflexo sobre a cultura, sobre os padrões. O ambiente que a gente está inserido vai ter uma influência nos padrões que são desenvolvidos socialmente. Aí isso aqui foi da primeira parte, ou da natureza à cultura, ou do ambiente até os padrões, né? É um texto, o título já é um título aí bacana que já leva uma reflexão, né? E vamos lá. Iniciar nosso texto aí. Eu tinha separado aqui, né? Estou em natureza, né? Conjunto de elementos do mundo natural. E aqui, mundo material, espaço é aquele que vive o ser humano e existe independente das atividades humanas, né? Então, o ambiente que a gente está inserido, tudo que está à nossa volta, né? Que vai ser o conceito da natureza. É o ambiente que a gente está dentro dele e tudo que tem ao redor, né? Como que esse ambiente também vai influenciar nos padrões que são desenvolvidos, né? Essa é a ideia. Este volume trata da discussão de um dilema: a conciliação da unidade biológica e a grande diversidade cultural da espécie humana, né? Tá falando assim, biologicamente a gente é igual, mas a diversidade é enorme, né? Aí fala aqui, ó, Confúcio, ele vai citar vários filósofos aqui, filósofos gregos e várias passagens e vai ser um texto que vai ter várias citações de vários filósofos, que eles começam lá na antiguidade a observar as sociedades diferentes, né? A diferença entre povos, né? A pessoa sai fazendo viagens e observando as diferenças e tentando entender aquilo ali, né? Confúcio, a natureza dos homens é a mesma, são os seus hábitos que os mantêm separados, né? Continuando ainda, mesmo antes da aceitação do monogeísmo, os homens se preocupavam com a diversidade de modos de comportamentos existentes entre diferentes povos, né? Eu pus aqui 3, vamos ver qual palavra que é aqui. Monogeísmo, né? Da antropologia, doutrina segundo a qual todas as raças humanas derivam de um tipo primitivo único, né? Então vamos voltar lá. Mesmo antes da aceitação do monogeísmo, que a gente tem uma origem única, os homens se preocupam com a diversidade dos modos de comportamentos existentes entre os diferentes povos. Claro, povos diferentes são expostos a condições diferentes, que vão levar a hábitos diferentes, né?
Provavelmente quem mora num local que é quente vai ter hábitos diferentes de quem mora num local que é frio. Vai ter parte do texto que ele vai falar que quem mora em ambiente quente é mais ávido, mais esperto. Quem mora em ambiente frio tende a ser mais preguiçoso, né? Na visão de quem observou sociedades diferentes e quis elencar assim, isso deve estar causando isso, né? Então, o texto está falando para a gente o quê? Ele vai começar a pegar e tentar comparar os povos e identificar as diferenças e achar as raízes, né? Se a gente entende bem o porquê das diferenças das pessoas, aquilo vai fazer mais sentido e vai ter como a gente propor para aquela pessoa algo que faça mais sentido e entender melhor a reação dela, né? Vamos lá, continuando aí. Aí vai vir mais uma citação aí. Acho que ainda continuando a do Atom. Até mesmo Heródoto, o grande historiador grego, preocupou-se com o tema quando descreveu o sistema social dos lícios, né? Que eram povos das antiguidades. Né? Eu tinha separado ali, mas não preciso ir lá não. Eles têm um costume singular pelo qual diferem de todas as outras nações do mundo. Né? Então Heródoto está falando dos lícios. Tomam o nome da mãe e não o nome do pai. Pergunta-se a um lício quem é e ele responde dando seu próprio nome e o de sua mãe, e assim por diante, na linhagem feminina. Além disso, se uma mulher livre desposa de um homem escravo, seus filhos são cidadãos integrais. Mas se um homem livre desposa unir uma mulher estrangeira ou vive com uma concubina, vamos continuar lá. Embora seja ele a primeira pessoa do Estado, os filhos não terão direito à cidadania, né? Então ele está chamando atenção, o Heródoto, para os lícios terem como raiz ali de identificação a mulher. Então provavelmente se ele está achando isso estranho é porque no ambiente que ele vive isso é diferente, né? Vamos ver 3 e 4, o que tem mais aí? Lícios, né? É a antiga região do sudoeste da Ásia Menor. Então é só isso, né? É um povo que estava na antiga região sudoeste da Ásia Menor. E assim, essas origens são importantes para a gente entender o funcionamento de cada povo, né? De cada sistema. Obviamente, quando a gente pensa que a gente está dentro de uma sala de aula, a gente pensa assim, bom, o meio que essas pessoas vivem provavelmente não vão ser tão diferentes, então não vai ter tanta diferença com relação à cultura e hábitos. Mais ou menos, né? Dentro de uma própria cidade, se a gente pega uma escola que está numa região de periferia e uma na central, uma escola na região central, já dá muita diferença, tá? Às vezes, então, dentro da própria cidade, a educação e a escola tem um sentido, um significado para os alunos, e aí você vai para outro bairro, já tem outro significado, né? E, às vezes, dentro da própria sala, já tem muitas diferenças de visão dos alunos com relação à importância dos estudos e o que aquilo ali significa, né? Eu trabalho em uma escola pública, né? Eu dou aula no Instituto Federal e é uma escola pública onde eu tenho todos os tipos de realidades dentro de uma sala de aula, né? Tem aluno que eu vejo que tem boa condição financeira, tem outros que não têm. Tem alunos que têm dificuldades específicas cognitivas e assim por diante. Então, assim, não dá para eu pegar lá e passar a mesma régua para todo mundo. O texto aqui, esse texto, ele vai dar vários exemplos de diferenças, né? Filósofos vão estar analisando outros povos que não os deles e vão enxergar as diferenças, o que para eles parece ser um absurdo, né? E para nós aqui, uma boa
Conclusão, a abolição a gente não pode medir todos os alunos com a mesma régua, né? Então eu estou passando no final do ano, eu passo por um processo que eu vou fechando as notas. Aí eu pego as notas ali e eu olho assim as distâncias de pontos que faltam para os alunos que não passaram. E eu não tenho uma regra específica para fazer os arredondamentos. Se falta muito pouco, eu vou arredondar e pronto, beleza. Mas às vezes tem aluno que se esforçou muito, evoluiu muito e ficou faltando ali 3, 4 pontos. E não faltou, fez tudo, esforçou. E eu não vou deixar para uma recuperação final porque a chance de passar diminui muito, né? Que a prova fica muito pesada, muito extensa. Então a gente tem que avaliar várias coisas para a gente não usar uma régua só para todos, né? Vamos voltar para o texto. Senão a gente vou ficar contando os casos da sala de aula que estão entrelaçados com o texto e o texto rende pouco, né? Vamos ver lá. Heródoto, né? Historiador e geográfico dos tempos antigos, viveu em 485 a.C. e entre 485 e 425 a.C., né? Antes de Cristo é decressivo, até zero, né? Foi a época que ele viveu. Nasceu em onde hoje é Bodrum, na Turquia. Ou seja, foi um historiador e geógrafo turco, né? Se fosse falar na localização de hoje. Ao considerar os costumes dos lícios diferentes de todas as outras nações do mundo, Heródoto estava tomando como referência a sua própria sociedade patrilineal, né? Agindo de uma maneira etnocêntrica, ou seja, a etnia dele é o centro, ou seja, ela é o que deve ser seguido, o que tem diferente dela, que são as peculiaridades, né? Embora ele próprio tenha teoricamente renegado essa postura ao afirmar. Vamos ver o que o Heródoto afirmou aqui. Se oferecêssemos aos homens a escolha de todos os costumes do mundo, aqueles que lhe parecessem melhor, eles examinariam a totalidade e acabariam preferindo seus próprios costumes, tão convencidos de que estes são os melhores do que todos os outros, né? Ou seja, né, se a gente tivesse um pouquinho de cada cultura para vivenciar, no final a gente acaba escolhendo a nossa própria. Foi isso que ele quis dizer. E faz todo sentido. A gente está em uma zona de conforto nossa, que a gente cresceu, passou a maior parte de formação humana nela. Então a gente pode até ver e entender outras culturas, mas a gente se sente na zona de conforto na nossa própria cultura, né? E isso serve para a gente até hoje, né? A gente vê muitas pessoas que saem, vão estudar, trabalham fora e mudam de cidade, mas no final elas sempre voltam, a maioria, né? Voltam para a região de onde saíram ou perto, né? Tácito, cidadão romano em relação às tribos germânicas sobre as quais escreveu com admiração. Então, o Tácito, ele observou as tribos germânicas e descreveu, vamos ver o que ele descreveu. Por tudo isso, o casamento na Alemanha é austero. Não há aspecto de sua moral que mereça maior elogio. São quase únicos entre os bárbaros, por se satisfazerem com uma mulher para cada. As exceções, que são extremamente raras, constituem-se de homens que recebem ofertas de muitas mulheres devido ao seu posto. Não há questão de paixão sexual. O dote é dado pelo marido à mulher e não por esta àquele.
Então, o Tácito ele elogiou que na Alemanha o, é, o ambiente era monogâmico, né? É isso que ele estava falando e do ponto de vista dele isso era algo louvável, né? Marco Polo, o legendário viajante italiano que visitou a China e outras partes da Ásia entre 1271 e 1296, assim descreveu os costumes dos tártaros. Veja bem, ele vai citar vários viajantes aí que saíam para observarem as outras culturas e fazerem relatos, né? Naquela época era muito difícil fazer essas viagens, às vezes de navio e tudo, então era complicado. Hoje, às vezes a gente consegue viajar estando sentado em casa, começa a ver um vídeo na internet, ver fotos e tudo, dá para saber um pouco da cultura. Claro que é de forma bem superficial, né? Para a gente entender uma cultura, a gente tem que estar inserido nela para aprofundar um pouco, né? E mesmo assim, como a gente chega de fora, a gente não vai entender bem o que se passa ali, né? Tem casas circulares de madeiras e cobertas de feltro, que levam consigo onde vão, em carroças de 4 rodas. Asseguro-lhes que as mulheres compram, vendem e fazem tudo que é necessário para seus maridos e suas casas. Ou seja, ele está descrevendo aqui o que chamou a atenção dele, né? Então aqui no caso foi o papel ativo da mulher dentro das famílias, né? É, se ele está descrevendo as casas circulares que eles transportam, tudo também foi algo peculiar de acordo com a cultura dele, né? De acordo com o ambiente que ele está inserido, né? Então ela está tendo uma comparação de cultura, de padrões. Uma pessoa está saindo do seu ambiente para ir observar outros. Os homens não se têm de se preocupar com coisa alguma, exceto caça, guerra e a falcoária. Não tem objeções a que se coma a carne de cavalos e cães. Ou seja, se ele está falando isso aqui é porque comer carne de cavalos e cães para ele é estranho. E se tome leite de égua. Coisa alguma no imundo os faria tocar numa mulher do outro. Tem extrema consciência que isto é um erro e unia desgraça, né? Então, ele descreveu coisas provavelmente que ele achou estranho e coisas que ele achou louvável, né? Então a gente vai continuar aqui e vai ver que boa parte do texto vai ser observação de viajantes sobre outras culturas, né? E aí a gente tende ser o que? Etnocêntrico. Tende colocar o nosso como padrão e o dos outros como diferente. E até julgar, né? Não, o nosso é melhor, tá certo, do outro não tá. É difícil a gente fazer essa reflexão de sair do centro e olhar com os olhos dos outros, né? Continuando aí. Montaigne procurou não se espantar em demasia com os costumes dos tupinambás, né? De quem teve notícias e chegou a ter contato com 3 deles em Rouen, afirmando não ver nada de bárbaro ou selvagem no que diziam a respeito deles, porque, na verdade, cada qual considera bárbaro o que não se pratica em suas terras, né? Então ele teve aqui já uma visão mais ampla que é tendência a gente considerar bárbaro que não pratica na nossa terra. Ou seja, as culturas que fazem coisas diferentes a gente hoje estranha e julga, porque não é o que a gente está habituado, né? Lembrando que na sociedade a gente cria estruturas imaginárias para poder viver dentro delas e daquelas regras. Então, quando a gente pega
sociedades diferentes, as estruturas são diferentes e a gente estranha o modo de viver daquelas pessoas, que não é igual ao nosso, obviamente, né? Aí eu até pus aqui que os diferentes são julgados, né? Ele disse isso em outras palavras. E hoje, na sociedade, a gente tem às vezes uma maioria que tem algumas tendências, alguns padrões. E se tiver um grupo pequeno que age diferente, pensa diferente, tem padrões diferentes, eles são julgados. A gente vê isso diariamente, né? Aí continuando aí, ó, comentou a antropografia dos Tupinambás. Não me parece excessivo julgar bárbaros tais atos de crueldade, mas que falo de condenar tais defeitos não nos leve à cegueira acerca dos nossos. Ou seja, ele está falando assim, olha, a gente às vezes fica julgando e condenando os outros por alguns atos, mas não olha para os nossos próprios erros, né? Estimo que é mais bárbaro comer um homem vivo do que comer depois de morto. E é pior esquartejar um homem entre suplícios e tormentos e queimar aos poucos, ou entregá-lo a cães e porcos, a pretexto de devoção e fé. Como não somente o lemos, mas vimos ocorrer entre vizinhos nossos e conterrâneos, né? Então, de novo, julgar os outros e não olhar para os nossos próprios costumes, né? E eu ainda digo mais, a gente tem os costumes e coisas que a gente faz que poderiam ser classificados como os bárbaros, mas fica mais fácil observar o dos outros, né? E coisas e padrões que a gente vive hoje, daqui uma década, duas, vão ser considerados como bárbaro, como estranho, como bizarro, porque a gente vai evoluindo aos poucos e essas estruturas sociais, elas vão sendo modificadas, né? Uma geração vai crescer a partir de uma estrutura pré-existente e vai dialogar com ela, ter os conflitos e modifica um pouco aquela estrutura. A próxima geração vai pegar aquela estrutura um pouco modificada e modifica mais um pouco. Chega lá na frente, eles vão olhar lá para trás e vão achar muito estranho o que acontecia aqui atrás. E podendo classificar como bárbaro ou bizarro, o que seja, tá? Então isso é normal de acontecer, né? A gente pode observar que às vezes alguns conceitos das pessoas já mais idosas são diferentes de outras mais jovens, com relação a vários assuntos, né? Porque o idoso teve uma base, uma estrutura lá atrás na sua formação. E os jovens já pegou uma base que já foi modificada, às vezes bastante modificada, né? E a gente, como vocês como futuros docentes, tem que sempre estar acompanhando essas mudanças, né? Porque o nosso público às vezes vão vindo sempre jovens e a gente vai envelhecendo. E, então o mundo está sendo modificado e o docente tem que acompanhar um pouco essa evolução para ele não ficar desconexo ali dos seus alunos, né? Tudo isso é interessante, mas que diabo essa gente não usa calça? Ou seja, falou um monte de coisa e aí depois o que era o estranho para ele? Que as pessoas não usam calça. Tipo, foi o que chamou a atenção dele. De várias coisas fortes, o que chamou muito é que não usa calça. Mas quando a gente nasceu ou começou a desenvolver a espécie humana, não tinha nem roupa, não existia, né? Desde a antiguidade foram comuns as tentativas de explicar as diferenças dos comportamentos entre homens a partir da variação dos ambientes físicos, né? Foi um ponto que eles tentaram pegar. E os ambientes físicos, como isso vai causar diferença e variações entre os homens, né? Marcos, arquiteto romano, ele falou o seguinte, vamos ver o que ele vai falar. Acho que ele vai falar agora da parte dos climas. Ou não, né? Os povos do sul
tem uma inteligência aguda devido à raridade, atmosfera e o calor, enquanto os das nações do norte, tendo se desenvolvido numa atmosfera densa e esfriados pelos vapores dos ares carregados, têm uma inteligência preguiçosa, né? E a gente sabe que não é porque você foi desenvolvido no calor ou no frio que você vai ser mais inteligente ou mais preguiçoso, né? Mas quando ele observou, ele quis achar uma linha que justificasse isso, né? A gente sempre quer justificar tudo, né? Tudo tem que ter uma justificativa, nada pode ser por si só. A gente sempre busca uma justificativa para as coisas, né? Antigamente muitas justificativas poderiam ser religiosas, hoje algumas a gente tenta ter justificativas científicas e algumas coisas acontecem e não tem justificativa científica que vá justificar aquilo e a gente fica assim, mas por que isso aconteceu, por que é assim? Então a gente é da nossa natureza buscar justificativa para as coisas, né? E aqui no texto eles estão tentando justificar as diferenças. Bom, não vou ler esse nome desse filósofo árabe não, vai fugir a pronúncia. Filósofo árabe do século XVI tinha uma opinião semelhante, pois também acreditava que os habitantes dos climas quentes tinham natureza passional, enquanto os dos climas frios faltava vivacidade, ou seja, está falando que quem era do clima frio, em outras palavras, era mais devagar, né? Qualquer um dos leitores que quiser constatar uma vez mais a existência dessas diferenças não necessita retornar ao passado, nem mesmo empreender uma difícil viagem a um grupo indígena, localizado nos confins da floresta amazônica ou em uma distante ilha do Pacífico, né? Aí basta comprar, aí vai falar comprar. Hoje basta usar a internet, né? Basta comparar os costumes de nossos contemporâneos que vivem no chamado mundo civilizado. Esta comparação pode começar pelo sentido de trânsito na Inglaterra, né, que é o oposto nosso, né? Aqui a gente segue a via direita, lá é a esquerda, né? Que sugere a mão esquerda pelos hábitos culinários franceses, onde rãs e escargotes são considerados como iguarias, até outros costumes que chamam mais atenção para as diferenças culturais, né? Então essas diferenças culturais tem várias, né? Vários tipos de diferenças culturais. É claro que quem vive num clima que é mais tropical vai usar determinado tipo de roupa, vai ter um determinado estilo de vida, e quem vive num clima mais frio vai ter outros costumes diferentes também, né? Eu passei, ele falou da floresta amazônica, né? Eu fui em Manaus 2 vezes, em viagens, fazendo concurso, sabe? Eu conheci Manaus um pouco e tem algumas coisas que pra gente não é normal e pra eles lá são algumas coisas culturais. Eu estava hospedado lá num hotel, não vou lembrar o nome. E aí, primeiro dia eu saí, fui numa feirinha lá, perto do hotel mesmo, e caiu um pé de chuva, voltei ensopado pro hotel. No segundo dia aconteceu a mesma coisa. Aí eu tô assim, não é possível, todo final de tarde vai cair um mundo de chuva que cai durante 10 minutos e acaba. No terceiro dia, na hora que eu tava saindo, eu não sei se era o dono do hotel ou o recepcionista, ele olhou pra mim, riu e me entregou um guarda-chuva. Pode levar que vai chover de novo. E ele já tinha visto eu voltar 2 vezes tendo tomado a chuva deles lá. E geralmente, pelo menos na época do ano que eu fui, que acho que foi mais pro final do ano, novembro, dezembro, não recordo bem, sempre chovia muito final de tarde, forte mesmo. Um clima muito quente, muito úmido também, mas muito bonito lá.
No Japão, por exemplo, era costume que o devedor insolvesse e praticasse o suicídio na véspera do ano novo, como uma maneira de limpar o seu nome e de sua família. Pois é. Eu tô sorrindo aqui porque é muito diferente, né? Lá eles têm uma vergonha enorme de quando faz dívida, ou acontece coisas erradas na política e tudo, né? Então, assim, é uma cultura totalmente diferente, né? Mas às vezes tem coisas da nossa cultura que às vezes penso eu que eles precisariam ter um pouquinho, e também tem coisas de lá que a gente precisaria ter um pouco, né? Porque o brasileiro ele é muito ávido para se adaptar a situações, para tentar uma solução por improviso, né? E já no Japão eles seguem o que está programado para ser feito. Não deixam de fazer e fazem rigorosamente o que tem que ser feito. Mas quando há necessidade de ter um improviso, eles têm dificuldade, né? E isso reflete também nos esportes coletivos, né? Por que o futebol lá demorou tanto a desenvolver? É essa capacidade de adaptar rápido, de criar uma solução, né? Então isso aí também está entrelaçado. Vamos continuar lá. Ainda falando sobre os japoneses aqui, né? O harakiri, suicídio ritual, sempre foi considerado uma forma de heroísmo. Tal costume justificou o aparecimento dos pilotos suicidas durante a Segunda Guerra Mundial, né? A carne de vaca é proibida aos hindus, da mesma forma que a de porco é interditada aos muçulmanos, né? Então a gente vê e cada povo tem a sua cultura diferente, que não necessariamente está ligado só por causa da localização geográfica ou só por conta do clima, né? Várias coisas compõem aquela sociedade que tem a sua cultura local. Então o texto vem mostrando a diversidade das culturas, né? O nudismo é uma prática tolerada em certas praias europeias, enquanto nos países islâmicos de orientação xiita, as mulheres mal podem mostrar o rosto em público, né? E aí vai a gente querer julgar a cultura dos outros, né? Achar o que é certo, o que é errado, né? Nesses mesmos países, o adultério é uma contravenção grave que pode ser punida com uma morte ou longos anos de prisão. Algumas regiões do norte do Brasil, a gravidez é considerada como uma enfermidade e o ato de parir denominado descansar, né? Esta mesma palavra é utilizada no sul do país para referir à morte, né? A pessoa descansou. Ainda entre nós existe uma diversidade de interdições e alimentares que consideramos perigoso o consumo de um conjunto de certos alimentos que isoladamente são inofensivos, como manga com leite, né? A gente já ouviu muito isso aí, provavelmente das nossas mães ou avós, não sei, eu ouvi, né? Vocês devem ser mais jovens que eu, mas quem nunca ouviu manga com leite faz mal, mas a manga sozinha pode, o leite sozinho pode. E você não vai discutir com a pessoa mais idosa, tá bom, faz mal e é isso aí mesmo e pronto, né? Enfim, todos esses exemplos e os que seguem servem para mostrar as diferenças de comportamento entre os homens, que as diferenças de comportamento entre os homens não podem ser explicadas através das diversidades somatológicas ou mesológicas. Vamos lá, buscar o que são somatológicas ou mesológicas. Somatológicas, substantivo feminino, parte da medicina que se preocupa com o corpo humano e especialmente das partes sólidas, ossos, músculos, para. Então, né? Então, é parte da medicina que estuda
é as partes sólidas dos corpos, ossos e músculos. Mesológicos, significado de mesológico, adjetivo que relaciona a mesologia, condição do meio ambiente, né? Aonde está o meio ambiente, o que isso vai influenciar. Então, ele está falando que essas diferenças não podem ser explicadas através das diversidades somatológicas, físicas e mesológicas, o ambiente que a pessoa está inserido. Tanto o determinismo geográfico como o determinismo biológico, como mostraremos a seguir, foram incapazes de resolver o dilema no proposto início do trabalho, né? Então eles estão falando o seguinte, que essas diferenças biológicas e essas outras diferenças geográficas, físicas, elas não justificam essas diferenças entre as pessoas, né? Que antigamente eles tentaram achar uma justificativa. A gente sempre quer justificativa para tudo, né? Um porquê, o que causou aquilo. A gente sempre quer entender o funcionamento das coisas, né? O porquê de tudo. É uma inquietação que a gente tem, que às vezes os animais não têm, né? Essa inquietação leva ao nosso desenvolvimento, mas também tira um pouco da nossa paz, da nossa serenidade, né? Tudo tem que ter uma justificativa. Não pode só acontecer e seguir. Continuando aí, acho que agora vai lá para outra parte. Isso. Vamos lá para cima. O determinismo biológico. Gente, eu vou fazer uma observação aqui para vocês. Essa aula está sendo gravada, mas ela não está sendo transmitida para o YouTube ao vivo agora. Deu um problema no stream aqui, que deu incompatibilidade com o meu computador. Então eu estou gravando a aula, aí depois eu vou subir ela para o YouTube. Então talvez eu não suba ela hoje, que demora um pouco, tem que processar, enfim. Mas ela vai aparecer lá no canal do YouTube, no mesmo de sempre. Provavelmente não vai aparecer na parte de ao vivo, porque vai ser um vídeo subido, mas vai estar lá no canal do YouTube. Vocês avisam pro resto dos colegas de vocês. Eu devo postar no máximo até amanhã, tá? E aí depois eu volto a transmitir ao vivo. Vou ter que resolver esse probleminha que deu aqui, né? Aí isso é uma ótima hora pra gente chegar pros alunos adolescentes. Me ajuda aqui, o que tá dando de erro aqui, né? A mão na roda. Vários técnicos informáticos numa sala só. Você pega uma turma de adolescentes de 15, 16 anos, eles vão ser os técnicos que vão ajudar vocês no futuro. Determinismo biológico. São velhas e persistentes teorias que atribuem a capacidades das específicas inatas às raças ou outros grupos humanos. Muita gente ainda acredita que os nórdicos são mais inteligentes do que os negros, que os alemães têm mais habilidades para a mecânica, que os judeus são avarentos e negociantes, né? Tá dando alguns exemplos de diferenças e não tem nada a ver com a biologia, né? Brasileiros herdam a preguiça e a improvidência dos índios e a luxúria dos portugueses. Segundo isso aí, a gente herdou muita coisa ruim de diversos povos diferentes, mas isso não tem nada a ver, né? Os antropólogos estão totalmente convencidos que as diferenças genéticas não são determinantes das diferenças culturais, né? O ambiente que contribui para isso, não a parte genética. Qualquer criança humana normal pode ser educada em qualquer cultura, se for colocada desde o início em uma situação de convivência e aprendizado, né? Aí aqui ele vai dar um exemplo assim: você tira uma criança de uma determinada região e coloca em outra e põe ela para desenvolver lá, ela vai adquirir a cultura do ambiente que ela está inserida, simplesmente. Se você pegar uma criança do sul e outra do norte e trocar elas,
cada uma vai se adaptar ao ambiente que ela está inserida, tá? Pessoal, eu já vou parar a apresentação aqui, que eu vou tratar o vídeo aqui para colocar ele no canal do YouTube. Eu não sei se eu vou conseguir subir ele hoje, tá? Mas eu já vou encerrar. Reforço, passem aos demais colegas, na turmas de vocês, mandem mensagens nos grupos. Eu não estou inserido nos grupos de vocês, ok? Então passem para mim a mensagem que eu solicitei que reabram as atividades para até o dia 3. Então quem tem atividade atrasado, eu solicitei para reabrir para vocês postarem até o próximo domingo, tá? Então espalhem informação aí para nós. E aí eu vou despedir aqui um pouquinho antes do horário para eu mexer no vídeo, tá bom? Boa noite para vocês e vocês devem ter mais uma aula hoje. Boa aula para vocês também, tá? Tchau. Valeu, boa noite, obrigado. Boa noite.